tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. Bom, então, primeiro a gente precisa entender o que é hipnose, né? É engraçado porque, assim, eu vim de ser uma pessoa completamente leiga no assunto, de tipo, não acredito, a hoje trabalhar com isso, né? Então fica muito claro pra mim que as pessoas, elas têm dúvida, muita dúvida com relação à hipnose. Até hoje. A gente tá em 2021, tem gente que acha que é coisa do capeta, tem gente que acha que eu vou controlar sua mente, que eu vou fazer você fazer uma coisa que você não quer. Então, hipnose é o quê? Se for simplificar, é toda vez que você aceita uma sugestão. Sugestão como se fosse um comando? Qualquer coisa que venha de fora. Pode vir de qualquer maneira. Por exemplo, o simples fato de você estar assistindo um filme e você se emociona com a história, você se assusta, racionalmente você sabe que, é mentira, eles estão fingindo. Mas então por que você está emocionado? Porque você aceitou a sugestão do filme. Então só isso já é hipnose. Então eu uso esse exemplo e falo assim, toda vez que você aceitou uma sugestão, você foi hipnotizado, acabou. Aí eu pergunto pra pessoa, você dormiu? Não. Você foi pra algum lugar? Também não. Você ficou preso? Não, também. Então é só isso. Então se a gente entende que hipnose é isso, o que é a hipnoterapia? Nada mais é do que uma terapia, um processo terapêutico, só que ela usa hipnose como ferramenta, né? Então, ou seja, você vai guiar um processo terapêutico onde eu vou ter vários elementos que vão ajudar a pessoa a aceitar sugestões. Tá. Tem como você explicar como funciona a nossa mente? Eu acho que o modelo da mente pode ser muito legal. Porque a nossa mente, gente, ela é incrível. E a hipnose criou uma analogia para explicar como exatamente ela funciona. Óbvio que se você for para psiquiatria, se você for estudar psicologia, você vai ter uma explicação muito parecida com os termos de cada caso, né? Mas a hipnose, eu acho que ela explica de um jeito tão claro que fica fácil das pessoas entenderem como funciona, né? E o jeito que a gente entendeu, inclusive esse pra mim foi o ponto alto, né, do nosso treinamento, porque conforme o instrutor foi explicando, eu fui fazendo uma cara assim, falei, não acredito que era isso. Não é possível, né? Falei, como que ninguém me contou isso antes? Tanto que hoje eu falo muito que se a gente tivesse aprendido aquilo quando a gente era criança, a nossa vida teria sido completamente diferente. Então eu acho que entender como a mente funciona é fundamental. É tão importante quanto saber ler, saber escrever e tudo mais, porque é o manual da tua mente, né? Então, assim como você falou, cada linha terapêutica vai ter uma terminologia, mas no final das contas, acho que tá todo mundo falando da mesma coisa, de um jeitinho um pouco diferente, né? Então, dentro do que a gente estuda, a gente fala da mente trina, né? Porque cérebro é massa cinzenta. Mente é a abstração, é o que você não vê, o que você não toca, é subjetivo. Então, a gente fala que a nossa mente é dividida em 3 partes. Consciente, subconsciente e inconsciente. Eu gosto de falar do consciente assim. Consciente é como se fosse a nossa advogada, sabe? Ela vive defendendo a gente de tudo. Então, por exemplo, você é casado com a Renata, né? Fala pra mim 3 motivos que fizeram você escolher ela especificamente pra se casar. Linda. Deliciosa. Muito inteligente. Ainda tem mais uns 10 aqui se precisar falar. Entendi, mas então essas 3 coisas são importantes pra você, certo? São muito importantes. Ok, então eu te fiz uma pergunta e você respondeu, você justificou. Sim. E aí o que acontece? A gente começa a perceber que essa mente consciente, que a gente acha que a gente é super racional, super lógico e analítico, a gente usa muito pouco dela. Por quê? Porque no planeta hoje já tem, sei lá, a gente tá beirando o quê? Passou de 8 bilhões de pessoas, uma coisa assim? Isso. Dessas 8 bilhões de pessoas, vamos separar o universo das mulheres. Todas as que você poderia achar lindas, deliciosas e super inteligentes. Ia sobrar muitas, concorda? Muitas. Olha pra todas, Marcelo. Mentira, só sobra uma, que é a Renata. Foi uma brincadeira. Imagina que você olha pra todas essas mulheres que têm essas características. Você se casaria com todas? Não. Então tá, aí vamos supor que não, porque deve ter mais alguma coisa que é importante, né? O que mais que é importante pra você? Você precisa
admirar a pessoa, você precisa conviver com a pessoa para ver se vocês conseguem brigar e ainda continuar se amando, se vocês compartilham valores. Valores, né? Valores são super importantes. Objetivos, né? Você tá construindo uma vida junto. Se a gente não gostar das mesmas coisas, né? Pô, a Renata é maluca por bichos. A nossa casa já é um zoológico. Se eu não gostasse de bicho, a gente nunca ia viver junto e ela ia continuar sendo linda, inteligente, né? Aí você vai vendo que vão tendo outras justificativas, né? Então vamos supor que todas essas mulheres, das lindas, deliciosas e super inteligentes, tem aquelas que amam animais e têm os mesmos valores que você. Vai tirar algumas, mas ainda vai sobrar muitas. Uhum. Aí você já começa a entender isso aqui, porque a gente pode ir até o infinito te perguntando coisa, e você vai perceber que o que fez você escolher ela para ser sua parceira não foram essas 3 coisas. Isso foi uma escolha subconsciente, mas você precisa de uma justificativa. Ou seja, o porquê da gente acha que faz as coisas que a gente faz não é o porquê de verdade. Entendi. E é engraçado porque uma vez na turma, eu tava dando treinamento de hipnoterapia e eu fiz essa pergunta, né? Quem aqui é casado e tal? Aí eu perguntei pra uma mulher, falei, fala pra mim, né, 2 ou 3 motivos que fizeram você escolher teu marido. Ela, então, na época, sabe, tipo, na época, né, mas hoje já não é mais isso, enfim. Então, o que acontece? O fato da gente acreditar muito nessa mente racional faz com que a gente se engane muito. Porque, por exemplo, se você perguntar pra alguém, cara, por que você fuma? Ele vai falar assim, porque me acalma. Por que você não consegue perder peso? Porque minha família inteira é gordinha. Justificando, mas não é isso, nem de perto. Então, essa é a mente consciente. E quando a gente fala de mente subconsciente, a própria palavra já tá falando, né? Sub, abaixo da consciência, ou seja, tá abaixo do que você tem ciência. E é muito bizarro quando a gente começa a perceber que mais de 90% do nosso conteúdo mental, a gente não tem ciência. Porque está no subconsciente. Exatamente. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. E quem comanda as nossas decisões é essa mente subconsciente. E essa mente subconsciente ela é altamente emocional. Por isso que eu falo, nós somos seres emocionais que têm lapsos de racionalidade. Porque se a gente fosse racional de verdade, a gente nunca teria problema. Nunca. Simples assim. Porque seria quase que lógica, né? Que nem você tá falando assim, por que isso? Por causa disso. A gente tem a resposta pra tudo, né? Mas Exato. Existe algo ali por detrás que não é tão simples assim, né? Sim. Aí uma vez eu tava conversando com uma pessoa que ele tava batendo. Ele falou, não, eu sou racional. Todas as decisões que eu tomo são com base na lógica e no raciocínio. Eu sou assim, eu sou zero emoção. Fiz essa pergunta pra ele, né? Por que você casou com ela? Ele falou, por causa disso. Eu falei, então, se foi por causa disso, você pode encontrar qualquer uma aí na rua. Opa! E casa com ela dele. Ué, não, por quê? Entende? Né? Então, essa mente subconsciente, que é quem a gente é, eu falo que lá tá a programação de tudo que você é hoje. E qual que é o detalhe? Essa mente, ela tem função de proteção. Porque qual que é o objetivo da nossa mente? Manter a gente vivo, né? A gente precisa sobreviver com o mínimo de energia e reproduzir. É para isso. Só que como que ela protege? Ela protege através de sintoma, porque não tem uma boca que sai e fala com você, né, para se comunicar. Então, a única estratégia que a mente encontrou para se comunicar com você é através dos sintomas. E aí, o que é sintoma? É tudo que você sente, não importa se é emocional, se é físico. E às vezes, quando eu falo assim, olha, para hipnoterapia, tanto faz o nome do sintoma. Érica, mas e diabetes? Não é sintoma? Mas e dor de cabeça? Mas e ansiedade? Tudo que você sente é um sintoma e tem uma causa. E é uma forma da tua mente te proteger. Essa foi a parte que me pegou no treinamento, porque eu falei assim, não faz o menor sentido, porque como é que a minha mente tá querendo me proteger com a depressão, que tá me fazendo mal pra caramba, né? Isso não tem lógica. Justamente ela não tem lógica porque a gente é comandado por uma mente que não pensa. Ela não tem lógica nenhuma. E aí, a analogia que eu faço é assim, faz de conta que o subconsciente é uma mãe super protetora, você é o filho único dela e o objetivo da vida dela é manter você vivo, custe o que custar, mesmo que você não goste. Porque é ou não é que a mãe, ela vai proteger o filho mesmo que ela faça alguma coisa que ele não queira. Se ela acha que é pro bem, ela não vai parar. E outra coisa, se você estiver protegendo teu filho e alguém entrar no meio, o que acontece? Ela vai pra cima mais forte ainda. Opa, furiosa. Por isso que bater no sintoma não adianta, né? Então, assim, claro que medicamento é necessário em vários casos, sim. Mas essa sentença de você vai ter que passar o resto da tua vida tomando remédio, isso aqui não tem cura, isso aqui não tem jeito, você nasceu assim, você vai morrer assim, eu acho uma das sentenças mais cruéis que pode se dar pra uma pessoa, que foi o que eu ouvi.
eu escutei assim, o teu cérebro tem problema, o teu sistema, você não produz serotonina, alguma coisa assim, isso é orgânico, é seu, você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida. Eu falei... Este foi o diagnóstico de um médico ou de algum especialista? Foi. Fora que uma vez também eu fui num outro psiquiatra, e ele, assim, eu entrei, aí ele ficou olhando pro computador dele, e ele foi só fazendo umas perguntas pra mim, e uma delas era assim, com qual frequência você fica triste? Eu falei assim, meio que todos os dias. Tá. Quantas vezes por semana você pensa em se matar? Eu falei, é assim? Aí eu respondi, aí ele imprimiu, eu falei, tá, pronto, isso aqui é o teu remédio. Sério? Falei, é assim, sabe? Baseado em quantas vezes por semana eu penso em me matar, nossa. Então, quando eu falo isso para as pessoas, olha, o teu sintoma, por mais que você não goste dele, tá aí com a melhor das intenções. Por quê? Por exemplo, o meu caso, né? O que aconteceu comigo? Quando eu era pequenininha, a gente vai para a primeira série lá com 5 ou 6 aninhos, né? Fui para a primeira série e, assim, você chega lá, você vai querer fazer amigos e tudo mais, e eu comecei a passar por bullying. E foi gradativo, assim, sabe? Foi primeiro pego uma coisa minha, depois pego o lanche o dinheiro do lanche, depois manda eu fazer uma coisa, depois manda eu fazer a tarefa, depois manda eu carregar a mochila. E foi aumentando, até que eu fiquei lá, acho que dos 5, 6 aninhos até mais ou menos uns 11. Quando eu não aguentei mais passar por aquelas situações, que foram situações humilhantes mesmo. Chegou no ponto, assim, que eu não aguentei. Do tipo, chegar numa situação de eu estar no pátio do colégio, e essa pessoa que fazia bullying comigo pedir pra turminha ali que tava em volta, fica em volta da Érica, cospe nela, pega as coisas dela, até que eu não aguentei mais, falei, mãe, quero mudar de colégio. Caramba. Só que o que acontece? Quando eu mudei de colégio, aí que você vai entendendo depois, né, que eu já tava com a programação de me submeter a essas situações, eu já aprendi aquilo. Por quê? Tem uma parte da nossa mente que chama fator crítico, né, que ela protege a programação subconsciente. Ela é a mãe. Ela é o filtro da mãe. É o filtro da mãe. É o filtro da mãe. Eu falo que, assim, quando a gente não nasce com o cérebro pronto, né? Tanto que a gente fica com a moleira aberta por um tempo para dar espaço para a última parte do nosso cérebro se formar, que é justamente o que equivale a esse filtro. E o que esse filtro faz? Até mais ou menos uns 7 ou 8 anos de idade, aí varia de acordo com a maturidade de cada um, mas é mais ou menos isso. Então imagina lá, 8 anos de idade. É o tempo que a gente tem para se programar. Então, tudo que você escuta, tudo que você passa, tudo que você aprende, entra na tua mente, você não tem escolha sobre isso. É por isso que 100% dos casos que eu atendo, quando você vai buscar a causa do sintoma, tá na primeira infância. Quando é a primeira infância? Até mais ou menos uns 8, 9 anos. Do 0 aos 8, 9 anos de idade. Eu te diria que do menos 0, porque desde a barriga da mãe. Desde a barriga da mãe, né? Isso porque influencia, né? A partir do 3º ou 4º mês de gestação, o feto já começa a ter a formação do tronco cerebral, então ele já começa a ter percepções. Aí os pais falam assim, mas a criança não tá entendendo o que eu tô falando. Não é entender, mas ela já tá sentindo aquele momento, né? Então, desde a barriga da mãe até uns 8 anos de idade, você tem esse intervalo para definir o adulto que você vai ser. E aí, então, o que acontece? Eu fui mudando de colégio sucessivamente e eu continuei passando por essas situações. Eu falava, caramba... Mesmo em outros colégios. Mesmo em outros colégios. E hoje eu entendo. Você já estava programada, você já estava aberta para aquilo acontecer e quando aconteceu... Exato. Tipo assim, era mais do mesmo. Simplesmente você aceitou. Sim. E aí, o que acontece? O que a mente subconsciente faz, né? Então tá, eu preciso proteger a Érica. O que ela fez? Entendi. Toda vez que ela sai de casa, vê pessoas e ela se machuca, eu não tô gostando disso. Por quê? A gente aprende por 2 vias, né? Ou por repetição, ou por um alto impacto emocional. No meu caso, acho que foram os 2, né? Foi todo dia e com impacto emocional. E aí, o que acontece? O que eu vou fazer para ela nunca mais passar por isso? Se ela tiver depressão, ela não vai querer sair de casa, porque deprimido é assim, né? Não quer fazer nada, não sai de casa, não levanta da cama. E se ela não sair de casa, ela não vai ver pessoas. Se ela não ver pessoas... Não vai ter sofrimento. Protegida. Então é mais ou menos assim que ela funciona, sabe? Ela não tem lógica. Mas a partir do momento que ela vê que essa estratégia dá certo, aí que o sintoma vai ficar de vez mesmo.